Aqui, né, para estudarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje eu escolhi o capítulo 10, que fala sobre o perdão, para ser mais exato, bem-aventurados que são misericordiosos, mas o título da minha apresentação é outro, basicamente. Vou colocar aqui para vocês verem. Aqui, compartilhando, tá? A chance do perdão, gente. A tela está começando a aparecer. Beleza. Agora vocês estão vendo. A chance do perdão. Por que eu escolhi isso? Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas discrepâncias sentimentais, emocionais, intelectuais, de todas as formas. Então, o que nós estamos perdendo? A chance do perdão. A chance de perdoar, de nos perdoar, de perdoar o nosso semelhante, perdoar o nosso próximo, pelas divergências, de tudo que está acontecendo. Todos estão com sentimentos muito à flor da pele, muito tensos, intensos, discordantes, sofrendo. E isso trouxe mais à tona ainda de um ano e meio para cá. Então, o que está acontecendo? O que nós temos que pensar? Que nós temos que trabalhar ainda mais a questão do perdão. Então, gente, vamos pensar que nós estamos perdendo chances e chances de perdoar. Chances de nos reconciliar. Não só nos reconciliar com as pessoas próximas, mas aqueles que nós consideramos rivais, adversários, seja o que for, como vocês queiram definir, não tem problema. Nós estamos perdendo essa oportunidade. E por que nós estamos perdendo essa oportunidade? Por orgulho, vaidade, dificuldade de compreensão, dificuldade de lidar com o nosso mundo, com as questões do mundo, tudo isso. Mas vamos fazer primeiro o que o Evangelho nos diz, né? Primeiro nós vamos falar que primeiro os bem-aventurados são os que são misericordiosos, assim. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas não se perdoardes aos homens, quando vos tem ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Parece um pouco duro, né? Assim, parece um castigo. Se a gente, é uma imposição. Se nós não perdoarmos, nós não receberemos o perdão. Não é dessa forma que tem que ser vista, para começar. Porque a interpretação literal disso, assim, que o perdão, mas se a gente não perdoar de forma impositiva, a gente não vai receber o perdão, nós estamos fazendo o quê? Uma troca. Nós estamos barganhando o perdão. E não é esse o propósito do perdão. O perdão tem que vir do coração, do fundo da alma, de tudo aquilo que nós sentimos para conseguir superar as nossas dificuldades com o irmão, com o próximo, com o familiar, seja o que for. E nós temos as dificuldades diariamente. Nós temos dificuldades de perdoar, nós temos dificuldade de esquecer, nós temos dificuldade de uma série de coisas assim para abrir mão do nosso orgulho para ir até o nosso irmão e pedir o perdão ou perdoá-lo. Nós preferimos, às vezes, ficar numa situação conflituosa interna, nós preferimos, muitas vezes, assim, não expor para as pessoas, porque nós temos medo da reação delas quanto ao sentimento, quanto ao que pode ser perdoado ou não, ou colocar em pratos limpos uma situação que às vezes é mal vista, malquista, ou mal entendida, que é o pior, que é a parte pior. Nós temos, às vezes, dificuldade de perdoar, porque nós simplesmente houve um mal entendido e a gente não conseguiu colocar de forma clara para a pessoa aquilo, e ela entendeu de uma outra forma, aí ao invés de tentar haver uma conversa, haver um entendimento, a coisa fica muito pior. A coisa se transforma num bolo, uma coisa gigantesca que a gente não consegue resolver, porque nós deixamos de comunicar, deixamos de deixar a coisa clara, precisa. A chance do perdão, se nos comunicarmos melhor, ela vai ser infinitamente maior. Infinitamente maior. E quando Mateus fala isso lá no Evangelho, que nós temos que praticar o perdão para sermos perdoados, é porque, fazendo uma analogia bem terrena, todos nós temos telhado de vidro.
não tem ninguém aqui que estão conosco nessa noite que não tem uma rusga, que não tem uma dificuldade com alguém, que não tem uma percepção errada do outro, uma coisa equivocada, que fez, que sentiu, não tem um melindre, não tem. Porque às vezes é uma coisa, eu tenho com a Graça uma afinidade muito grande, mas de repente eu não tenho com o Rodrigo, é um exemplo. Então, com a Graça eu posso até tentar me entender facilmente assim, porque já há uma sintonia positiva com isso. Mas com o Rodrigo não tem, então ao invés de eu tentar quebrar esse sentimento, eu vou me distanciar ainda mais porque eu acho que não convém daquilo. Tudo bem que em algumas situações esse perdão ele vai ser mais difícil, porque ainda falta evolução, falta crescimento, falta uma carga espiritual melhor para a gente conseguir abdicar totalmente daquele sentimento negativo. Mas isso quer dizer que a gente não possa deixar de tentar. Se a gente pelo menos começar a tentar, eu não preciso ser o melhor amigo do Rodrigo, eu não preciso ser o melhor amigo do seu Eugênio, não preciso ser o melhor amigo de ninguém. Mas o tempo que eu consigo ter respeito e manter um limite de respeitabilidade, de cordialidade, até se houver necessidade de solicitar uma ajuda ou receber um pedido de ajuda, já está de bom tamanho. Você não precisa que a pessoa frequente a sua residência, que ela esteja nos seus eventos, esteja nos seus momentos íntimos, de forma alguma. Mas se você der já esse passo de manter uma relação cordial, sem ressentimentos, já é um grandíssimo passo. Então, o primeiro passo que Mateus já nos pede é justamente perdoa para ser perdoado. Mas isso tem que vir de uma forma caridosa, não uma forma impositiva, que o coração permita que aquilo aconteça. Parece simples, mas nós estamos vivendo situações de todas as formas que estão afastando as pessoas. A gente escuta aqui com alguma frequência, nós estamos vivendo uma era que nós temos acesso ilimitado às comunicações, ao contato com as pessoas, mas nós optamos em ficar distantes delas, por vários motivos. Preferimos ter um intermediário, que é uma máquina, um telefone, um computador, seja o que foi, do que às vezes tentar esse contato mais próximo, tentar ir até a pessoa. Às vezes esse contato intermediário não é suficiente. Então, eu pretendo passar para a gente, para todos nós, inclusive eu aprendendo, que nós não podemos desperdiçar mais chances do perdão. Não podemos nos perder mais tempo com melindres, perder tempo com dificuldade de entendimento. Pretendo que nós conseguimos, assim, pelo menos plantar essa semente em cada coração que está aqui hoje, para a gente conseguir dar esse passinho, seja qual for. Seja dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro do seu coração, dentro do seu pensamento. Então, nós vamos começar. Primeiro, nós vamos seguir umas instruções que os espíritos já nos dão. Alguém quer falar comigo? Eu vi alguém abrindo o microfone. Ah, tá. Achei que alguém queria falar, porque eu ouvi o microfone, gente. Mas pode me interromper, viu? Fica à vontade. Então, vamos lá. Já falei, né, do perdoar para que Deus vos perdoe, mas eu quero falar das reconciliações com os adversários, que também está lá no capítulo 10, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, assim. Nós temos que fazer isso de forma mais rápida possível para essa reconciliação, que eu acabei de dizer um pouco antes. Por quê? Nós estamos perdendo tempo de encarnação, nós estamos perdendo tempo de evolução, tempo de crescimento, guardando rancor. Na prática, nós temos que ter esse efeito moral do perdão, porque nós temos uma vida futura, nós não temos? Nós temos uma vida que vai muito além deste plano. Então, quando a gente reduz somente aqui, a gente acaba reduzindo nossas chances de usar essa encarnação para melhorar, para crescer, para fazer essa prática. Porque a gente acha que, como diria um ditado famoso, tem por aí, que às vezes quando o bicho morre, o veneno morre junto com ele. Nesse caso, quando a gente tem um adversário, um inimigo, um rival, seja o que for, a coisa não funciona dessa forma.
morto animal, morto veneno, não funciona dessa forma. Não pode funcionar. E sabe por que não funciona dessa forma? Porque como nós temos a vida após este plano, os nossos rivais podem nos encontrar, podem querer se vingar, podem querer ir à forra, ou vice-versa, você pode ter um sentimento de ir atrás. Então, quanto mais tempo nós alimentamos essa desavença, mais tempo nós perdemos para seguir a nossa caminhada rumo a essa evolução, rumo a essa compreensão, rumo a essa busca espiritual para a gente alcançar outros níveis dentro da nossa evolução. Nós temos que definitivamente entender que eu ficar de mal de alguém por agora, pode ficar por aqui, ó. Posso ficar aqui o resto desse plano. Mas pode ter certeza que uma hora essa conta vai voltar e eu vou ter que ir lá acertá-la. Isso pode vir de várias formas. Essa pessoa que é minha suposta inimiga pode ser meu irmão, pode ser meu pai, pode ser, se for, pode ser meu colega de trabalho, pode ser meu companheiro de vida, marido, esposa, companheiro, seja o que for, filho, pode variar bastante. Nós não vemos assim situações em que nós temos famílias que não tem nenhum tipo de harmonia, parece que elas estão assim, foram colocadas ali à força para tentar solucionar alguma coisa. Em alguns momentos, sim, elas precisam trabalhar aquilo fortemente de uma forma que elas não têm em si afinidades naturais, que essas afinidades precisam vir à tona de várias maneiras. A gente conhece um caso, minha irmã está até vendo na reunião também, que assim, nós conhecemos um caso de uma criança, obviamente, que eu não vou citá-la nominalmente, que a família tem uma resistência com uma criança que tem 3 anos atualmente, assim. Podemos interpretar de N formas. Claro que nós não temos certeza do que aconteceu, a gente não tem esse fio todo. Mas ali pode haver um sentimento de repulsa que já veio de outras encarnações e aquilo eles estão tentando se ajustar. Só que ainda a gente não tem noção de como isso vai fazer. Talvez o perdão vai vir justamente de uma criação digna para essa criança, de uma condução correta para uma vida, de uma orientação, e por aí vai. Entende? Então, assim, essa situação que eu citei da resolução com os nossos adversários, inimigos, etc., ela vai ter que ser rearranjada de uma forma. Porque nós buscamos para as nossas vidas futuras, vindouras, nós buscamos o quê? Ser acolhidos por aqueles que nós criamos afinidade para a gente conseguir caminhar mais um pouco. Mas se isso não for possível, vai ter que ser imposto mesmo. Vai ter que começar a construir isso novamente. E se isso for com seu inimigo do seu lado, a chance de dar errado existe. Mas se há o sucesso naquilo, se aquilo é superado, a gente elimina uma carga do tamanho de um caminhão, assim, que é uma coisa muito boa para todos nós. Então, não percamos a oportunidade de pelo menos dar um passo, para a gente reduzir esse tempo de rancor que nós temos. Então, o terceiro item aqui, que é esse sacrifício mais agradável a Deus. Gente, nós nos sacrificamos de várias formas. Nós andamos de joelhos, subimos escadas, fazemos promessas por curas, graças, bênçãos, obtenção de favores, mais uma barganha celestial, né? Nós adoramos fazer uma barganha. Por favor, Deus, tô te dando um negócio aqui, se eu me dar em troca. Tô te dando até umas orações também em troca, viu, Deus? Mas não esquece de mim não, viu, Deus? Porque eu tô te oferecendo uma coisa que eu gosto demais, que é uma prece. Então, gente, vou parar de barganhar com Deus, pelo amor de Deus. Vou parar de barganhar com Ele. Os nossos sacrifícios, aqueles que são caros à espiritualidade, que são caros ao nosso Senhor Jesus Cristo, governador deste planeta, nosso mentor, aquele sacrifício que nos tornam realmente caros ao Senhor é sairmos da nossa zona de conforto, da nossa zona de orgulho, da nossa zona de prepotência, de arrogância.
e tentar entender como que aquilo funciona, a nossa zona de melindre. Porque o melindre, eu já brincava isso quando era ainda lá no Luz Acima, assim, eu falo, o melindre para mim é a palavra do século, assim, eu acho que a gente tem que colocar uma faixa, assim, não sejam os melindrosos, assim, quando eu entrar na fraternidade. Porque o que gera de mal entendidos, assim, e por fim, agregado com o nosso sentimento de vaidade, de orgulho, acaba gerando as desavenças, os contratempos, as confusões, e por aí vai. E o nosso sacrifício é justamente a gente quebrar esse sentimento e tentar ir ao outro, às vezes até quando ele não quer, ou ele não está esperando. Talvez quando ele não espere, o resultado tende a ser muito mais eficiente, porque talvez a pessoa está esperando a abertura, está esperando uma abertura, está esperando isso aqui, ó, para oferecer de volta a possibilidade de começar o entendimento. É igual uma negociação que a gente vê por tantas vezes, assim, de paz entre países, alguma coisa assim. Alguém tem que tomar a iniciativa. Ou ainda, para a gente colocar mais no nosso cotidiano, quando nós pegamos duas crianças birrentas, assim, pega um pela mão e pega pela outra, e fala assim, ó, vocês vão dar a mão aqui e vão brigar agora. Não é obrigá-las, assim, mas pelo menos mostrá-las que só o entendimento que vai fazer que aquela desavença desapareça. Então, o nosso sacrifício, aquele que Cristo quer, aquele que Deus quer, é que nós sejamos harmoniosos, caridosos. Quando a gente, ao invés da gente fazer oferendas, fazer altares em nome de Deus, o altar que Deus quer é a nossa atitude. O altar que Deus quer é que você siga até o seu companheiro, ao seu irmão, ao seu filho, ao seu pai, seja o que for, e abra. Eu tenho certeza absoluta que aqui tem, nesse momento, 21 pessoas nos acompanhando. Todas, absolutamente todas, sem exceção, têm uma rivalidade guardadinha no coração. E eu me incluo nisso, obviamente. E todas as vezes que a gente tem que pensar nessa rivalidade, a gente tem que pensar em como nós podemos neutralizá-la, reduzi-la, aplacá-la. Às vezes um gesto de um e de outro assim pode ser mal interpretado, mas às vezes um gesto pode ser a chave, pode ser a chave para iniciar a reconciliação, para iniciar o entendimento. Então é muito importante e é muito bonito que vem essas instruções do Evangelho, as instruções dos Espíritos para a gente, porque eles não pedem nada de especial. Eles não pedem estátuas de ouro, de bronze, de prata, caminhadas quilométricas de joelhos, sacrifícios físicos, nada disso. Em absoluto. Eles pedem que a gente quebre o nosso orgulho, que a gente troque uma palavra com o nosso irmão. Nesse ano e meio que nós já estamos vivendo, semana passada teve a senhora que fez a palestra sobre, ela citou como que a gente tem que encarar o Covid, etc. É a forma como que a gente tem que encarar as coisas também. Como que a gente tem que encarar as coisas? Como que a gente tem que encarar a vida ultimamente? Se há tantas discordâncias, se há tanta divergência, a pessoa não concorda comigo porque politicamente é de um lado, politicamente é do outro, um aceita uma tese, outro aceita outra, mas nós fugimos do principal, que é ter um objetivo comum, que é o crescimento. Se nós recebemos a oportunidade de conhecer, de crescer e compartilhar os ensinamentos da doutrina, nós temos uma tarefa de trabalhar cada vez mais para entender esses ensinamentos da doutrina. Porque se você pode ler ele 1000 vezes, você pode ler o capítulo 10 sobre o perdão, sobre os bem-aventurados que são benevolentes, 1000 vezes você vai conseguir encontrar uma coisa diferente. 1000 vezes.
porque nossas experiências serão modificadas conforme a nossa caminhada, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos buscando isso. Então, gente, está na hora da gente fazer mais um pouquinho disso. Nós estamos nesse momento assim que a gente encontra pessoas que estão tensas, sufocadas, sem saber o que fazer. E de repente, nesse sufoco, nessa tensão, vem um sentimento assim de que vem um desentendimento, vem uma desavença, vem uma palavra maldita, vem um melindre, vem uma série de coisas. A chance de perdoar está aí. Porque naquele momento, se você embarca naquele sentimento e responde, e revida, paga na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, essa lei mosaica, né? Essa coisa lá do Velho Testamento, que ainda fica tentando nos vender, tá na hora da gente perder. São pequenas perdões que a gente consegue fazer? Coisas assim, pequenas mesmo assim, releva, naquele dia a pessoa não estava se sentindo bem, estava assim, dormiu mal, teve um dia complicado no trabalho, teve um problema de saúde, que às vezes acontece, até organicamente nos altera. Outro dia me alertaram para uma coisa, que eu tenho uma grande amiga que ele está com um pequeno problema de tireoide, e assim, o humor dele variando muito, assim, tá muito pessimista, tá irritadiço, tal, vai falando, não, pode ser às vezes até a questão do hormônio que ele tá tomando para repor a tireoide, assim. Olha só, se a gente não tenta entender o contexto daquilo, simplesmente poderia entrar em atrito e revidar de uma forma assim grosseira, só rebati, revidei, pronto, não levo desaforo para casa. Essa história de não levar desaforo para casa é o orgulho, é suco de orgulho. Ó, é essência pura de orgulho. Que a gente ainda insiste em trabalhar, em continuar fazendo isso cotidianamente. Vamos lá. Ainda tem mais um pedacinho aqui que a gente estava falando do sacrifício, né? Desse sacrifício que é super agradável a Deus. Mas nós também temos que pensar, tem outro item que é o argueiro e a trave no olho, que já é uma história que a gente vê lá no Evangelho, que ela fala o seguinte, isso aqui eu até retirei porque ele vale a pena ser lida e interpretada junto, assim, que o texto é bom. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Essa aí é uma pergunta clássica que se faz. Ou, como é que diz a vosso irmão, deixe-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave, vós que tendes no vosso olho uma trave, hipócritas, tirai a primeira trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Também é Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Então vamos lá, é a mesma coisa. Eu brinquei no início que todos nós temos telhado de vidro. Como que eu posso cobrar de alguém? Eu posso exigir, eu posso querer até mesmo interferir na vida dessa pessoa, se eu mal consigo lidar com as minhas próprias questões? Como que eu posso lá tirar o argueiro do olho se ele tem uma trave, se eu tenho uma trave no meu? Como eu posso ousar, às vezes, interpretar de uma forma as questões das pessoas se elas não conseguem interpretar as suas? Então, tudo isso está muito atrelado ao perdão. Está muito atrelado ao que acontece no nosso dia a dia. Isso a gente precisa desesperadamente pensar, porque quando se pensa em perdão, eu imagino que as pessoas ainda acreditem piamente na questão do grande ato. Praticamente assim uma cerimônia. Praticamente assim uma exposição assim. Ó, meu irmão, eu te perdoo por tudo que fizeste a mim. Onde que está o erro nessa frase que eu acabei de dizer? Eu vou repeti-la assim. Ó, meu irmão, eu te perdoo por tudo que fizeste a mim. Alguém sabe me dizer onde está o erro no que eu acabei de dizer? Se não souber, eu falo em seguida. Mas se alguém quiser abrir o microfone e me questionar e me responder, a gente discute.
Porque há um erro nessa frase que eu acabei de falar. Já que são todos tímidos, né? Eu vou falar. Quando você expõe o seu irmão a esse tipo de perdão, você o coloca em situação constrangedora, a caridade que está sendo praticada ali é zero. Você não está perdoando. Você está o expondo como um pé de desigualdade. Você colocou um degrau entre você e ele, colocando-se no mais alto, ele ficando um degrau abaixo, ou dois, dependendo da sua arrogância, e simplesmente você está anunciando para o mundo que você está o perdoando, que você está colocando para ele assim aquela situação que ele é magnânimo, que você está abrindo mão de todas as suas dificuldades, todos os seus orgulhos, as suas vaidades, para aceitá-lo de volta no seio familiar, no seu seio social, no seu ciclo social, dentro da sua empresa, seja o que for. Você canta para todos os cantos do mundo que houve um perdão para que as pessoas o admirem. Só nisso já foram duas coisas, já foi orgulho e vaidade, assim, até perder de vista. Então, gente, quando a gente propõe a perdoar o nosso irmão com plateia, nós estamos, mais uma vez, nos comprometendo com o nosso trabalho na Terra, com a espiritualidade, com tudo. A gente está, mais uma vez, fazendo um monte de bobagem. Então, por que nós não perdoamos ao pé do ouvido, individualmente, sem que terceiros saibam, com discrição? É a mesma moeda. Quando a gente faz a caridade, a gente precisa de expô-la para o mundo, para saber que nós somos caridosos, que nós somos benevolentes, que nós somos figuras assim que pensam no bem coletivo. Quando você se pensa no bem coletivo, você se expõe menos e trabalha. Você entrega. Você consegue fazer o seu trabalho, atingir seu objetivo sem que ninguém saiba. Até aqueles que estão à sua volta saberão. Mas eles também terão que pensar que aquilo foi um trabalho em conjunto, que eles também contribuíram e cada um fez a sua parte para que aquilo funcionasse. Então, antes da gente tentar tirar o nosso querido argueiro, pensa que a gente tem uma trave no nosso olho ainda, entendeu? Porque eu acho que as pessoas imaginam uma trave de futebol, assim, que é coisa gigante. Não, uma trave é um negocinho desse tamanho que pode encaixar aqui no olho, tal, um vergão, uma viseira. O que vocês acharem melhor? Pensar. Ô Anderson. Diga, seu gênio, estou todo ouvidos. Essa questão de perdão é uma coisa muito difícil, né? Sim. Eu já vi com meus próprios olhos, com meus próprios ouvidos, uma pessoa tentar perdoar se a outra não aceitar. Grosseiramente, orgulhosamente. Coisa terrível, viu? Mas aí a pessoa que perdão, humilde, muito humilde. Ela recusou o perdão, é isso? A outra pessoa recusou o perdão. Ou coisa difícil, viu, Anderson, de a gente lidar, viu? Porque tem pessoas que eles falam aí, do sentido figurado, é igual cobra cascavel, né? Mas como é que tem. A gente está falando num assunto tão lindoso, tem pessoas que não conseguem, acha que é melhor que tudo, né, na vida, né? Não pode perdoar. Né? Fizeram comigo, foi comigo. Fica aquela lamúria, né? Mas eu só queria fazer esse parênteses, meu irmão. Fica com Deus. Não, que isso, Eugênio. Por favor, toda contribuição que tiver, gente, é super importante, porque as contribuições, elas trazem para a gente essa contextualização que eu estou falando, porque cada experiência é muito individual, é muito particular. Como o seu Eugênio acabou de falar, que a pessoa tentou buscar o perdão e não aceitou o perdão. Olha só. Ela provavelmente ela provocou a situação e não aceitou
e não aceitou o perdão. Olha só. Ela provocou a situação, criou a celeuma, criou o problema. A pessoa que se sentiu ofendida ou foi ofendida, de fato, ela conseguiu superar esse sentimento, foi até essa pessoa, pediu ela para fazer, pediu para perdoá-la, para tentar a reconciliação, buscou uma reconciliação, simplesmente virou. É o atraso que eu estava falando. Pelo menos metade do serviço foi feito. A pessoa que foi ofendida, foi atacada, ela recebeu. Ela fez a sua parte, tentou iniciar essa reconciliação. Ela vai acontecer em algum momento, mas pelo menos ela já tem esse sentimento de fazer isso. Segundo, ao não receber o perdão, você perdeu a oportunidade de ouro que foi lhe dada naquele momento. A chance de perdão foi perdida ali, naquele instante. E nós estamos tendo perdas com essa chance de perdoar todo santo e abençoado dia que nós estamos nessa existência. Todo santo e abençoado dia. Até as coisas bobas que a gente implica, né? Assim, às vezes, só para a gente exemplificar, uma fechada no trânsito, uma batida, às vezes um tropeção que a pessoa esbarrou, ou uma discussão que de repente pode caminhar para uma situação de violência, o tal do não levar, né, desaforo para casa, assim, tudo isso. Então, gente, esse tipo de sentimento, ele só nos atrasa, eles nos fazem ficar dentro de uma caixa escura, sem luz, que você só consegue refletir e seus pensamentos vão batendo nas paredes dessa caixa de forma refratária. Ela bate, volta, bate, volta, bate, volta, e você fica num círculo vicioso, que você não consegue se libertar, porque você só está focado e pensando naquilo, aquilo deu errado, aquilo não funcionou, fulano me agrediu, fulano me bateu, fulano me ofendeu, e por aí vai. Anderson. Oi, Simone. Eu posso fazer uma colocação? Simone, até duas. Quando falo em perdão, eu penso assim, é mais questão de atitude do que de palavras. Sim. É porque a gente não tem amnésia, a gente não consegue apagar de vez, no atual estágio evolutivo que a gente encontra, aquilo que o outro nos causou. Né? Mas Jesus pede para a gente perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Né? E esse perdão, na verdade, ele é para nós mesmos. Né? É mudar a paisagem, porque quando a gente perdoa, a gente liberta. Né? Liberta as mágoas que adoece, e por aí vai. Né? Então, assim, e entender que o outro, muitas das vezes, erra por ignorância, por imaturidade espiritual, né? Às vezes ele fez o que deu conta de fazer no momento, né? E para a gente chegar nesse patamar de divisão, você já tem que ter um leque ampliado, porque é um exercício constante. O perdão é um exercício constante, porque a gente não tem amnésia, né? Mas graças a Deus a doutrina é tão maravilhosa e tão esclarecedora que ela mostra para a gente a necessidade de mudar a paisagem. Né? Nós como espíritos imortais, porque todo mundo erra, né? Às vezes a dificuldade de um é aquela, do outro é outra, né? Mas a gente não tem amnésia, é um exercício constante. Eu tenho certeza. Para a gente não ter essa mágoa, porque isso aí realmente, se a gente deixar, ela vem, aflora e adoece a nós mesmos. Sim, né? Sim. Então, mudando as atitudes, os pensamentos, eu acho que é uma forma de perdoar. O perdão, Simone, o perdão é justamente... acho que do mesmo jeito que nós temos um compromisso zero nesse plano conosco, porque a nossa evolução ela é individual, mas ela parte do individual e interage com o coletivo. Então, assim, a gente entra na mistura, né? Na mistureba toda com esse monte de gente que a gente convive, e é assim que a gente consegue, as nossas atitudes individuais perante o social, que nos traz a possibilidade... Sim, exatamente. Que nos traz a possibilidade de fazer a nossa evolução. E a mesma coisa, o perdão, ele tem que começar conosco. Você olha no espelho todo dia,
Você se perdoa e você, aquele quadro todo com nuvens escuras, assim, de repente vai se transformar numa coisa ensolarada. Isso. Você vai ver um dia que estava nublado, assim, hoje está um dia mais fresco, ao invés de falar que está um dia escuro apenas. Exatamente, isso mesmo. Mas é isso. E a gente começar a pensar no perdão. Fala, Zélia, estou te ouvindo. É o seguinte, Anderson, eu queria saber se isso, quer dizer, eu acho que seja, mas só para você me certificar. Você convive com uma pessoa, você ama a pessoa, você gosta da pessoa e tal, mas tem vezes que você sente uma raiva da pessoa, sabe, vê uma coisa lá de dentro, assim, parece um ódio. Aí que você fala assim, meu Deus, afaste de mim, não é possível que eu estou sentindo isso. Isso é resquício de outras vidas? Pode ser até da nossa encarnação atual, das experiências que nós tivemos e a forma como nós administramos isso. Mas pode ter resquício também. Eu, de vez em quando, eu fico irritado com uma série de pessoas que eu gosto, assim, mas eu vejo o problema mais em mim do que nelas. Porque, na verdade, igual a Simone citou, a forma como eu lido com aquilo atualmente, entendeu? Mas pode ter sim uma série, igual no início eu estava falando, que algumas pessoas estão, às vezes, numa mesma família, no mesmo grupo social, que elas precisam se encontrar para tentar essa reconciliação, e elas foram colocadas ali, e pode ter esse resíduo, pode ter certeza que pode ter esse resíduo. Então, quando você sentir que está vindo esse resíduo à tona, que é a hora de você segurar e falar assim, opa, é aqui que eu tenho que parar, eu tenho que estancar esse sentimento nesse momento, assim. Mas pode sim, pode. Quem me chama? Fala, Rodrigo Rocco. Entendi. Você quer falar mais, Zé? Pode falar que depois... Não, era só isso mesmo. Não, pode falar. Mas eu consegui, mais ou menos, era isso que eu estava imaginando? Eu corroborei com a sua percepção, com a sua ideia? Não, sim, era isso mesmo, porque eu falei, gente, não é possível que eu gosto dessa pessoa, mas às vezes vem uma raiva dela. Acontece mesmo, viu? Acontece em todos os dias. Hoje mesmo, assim, eu tive assim, uma irritação com a pessoa que é muito bacana, não sei o que tal, assim, porque ela pegou no momento que eu estava concentrado em outra coisa e ela queria um negócio naquele momento, aí não dava, aí depois eu fui fluindo aquilo, mas na hora eu queria arrancar uns cabelos com pinça, viu? Já prece, viu? Fala, Rodrigo. Isso aí que a Zélia colocou é muito pertinente e é bom a gente comentar até para a gente fazer uma separação. Veja bem, da mesma forma que tudo que acontece na nossa vida não é karma, tá? Eu estou sofrendo vidas passadas. Não Sim. É. A maioria das coisas são causadas por nós no presente, né? Sim, exatamente. Essa impressão que a gente tem negativa das pessoas no primeiro contato, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acha que é coisa do passado, mas muitas das vezes a inveja da nossa parte, a gente é egoísta, não quer nos abrir para a pessoa para ter uma amizade. Então, é uma coisa que é do momento e a gente joga na conta do passado também. Então, a gente tem que ficar muito alerta é confortável para a gente jogar para lá esse sentimento inicial de repulsa da pessoa, porque sempre quando isso acontece e nós nos aproximamos da pessoa, a gente vê que ela é uma pessoa bacana, de bom papo e tal, sempre a gente quebra a cara, né? Nós temos que dar a oportunidade da pessoa permitir chegar até ela e a gente chegar até a pessoa e vice-versa, conseguir essa troca, porque a gente realmente é confortável falar, isso aí deve ter enchido meu saco na vida passada, pegou no meu pé, puxou minha orelha, ele me deixou com fome, ele me jogou no mato, seja o que for, me matou, brigou, roubou minha casa, seja o que for. Por isso que nós temos o esquecimento. Imagina se não tivesse o esquecimento. Se a gente não tivesse o esquecimento e ficássemos só com as impressões e as lembranças das outras encarnações, provavelmente a gente estava se matando aqui. A gente estava numa arena, pegando espadas e facas e um tentando arrancar o pescoço do outro. Não é esse o propósito. As nossas novas experiências vão ter as impressões de outras vidas, de outras encarnações. Mas, com o esquecimento, nós vamos tentar trabalhar justamente esses sentimentos que ainda estão em resíduo na gente com a nossa vida presente. Por isso que a gente tem que... Pode ter a sensação? Pode ter ligação com o passado também, é possível. Mas também a gente não pode administrar isso 100%. Tudo isso que vocês falaram me leva aos outros itens aqui da nossa conversa. A forma como lidamos
com as questões da vida vão influir na nossa possibilidade de perdoar ou não. A Simone já deu um exemplo bom, o Rodrigo outro, a Zélia outro. Foram 3 bons exemplos. Da questão da atitude perante a situação, que em algum momento, no primeiro momento, quando nós somos ofendidos, magoa, e magoa muito, dói, porque aquilo vem, aí depois você começa a administrar aquilo. Você tenta não revidar, apesar da tentação do revide ser muito grande, você chegar lá e virar do avesso. A outra etapa dessa história é justamente você começar a rever todo aquele contexto do que poderia ter acontecido. Pode ser parte de uma programação, pode ser um erro deste presente para a gente lidar com algo que ainda precisa ser trabalhado, um sentimento nosso, que ainda precisa ser trabalhado, compreendido, etc. E já vem as partes mais suaves, que é a compreensão daquilo, que você superou aquilo para caminhar. Mesmo que tenha alguns momentos de instabilidade, para nos atacar, para nos lembrar aquilo, igual você falou, nós ainda não temos uma amnésia completa do esquecimento para o perdão. Porque se a gente esquecesse totalmente, quando a gente perdoa a primeira vez, a gente não ia lembrar disso daqui a um tempo. Num momento de tristeza emocional, de raiva, seja o que for o sentimento que possa ser o gatilho, que é um termo da moda, que possa ativar aquela sensação novamente. Por isso que hoje os terapeutas estão com muito trabalho, muita dificuldade com as pessoas, porque elas não estão conseguindo administrar esses gatilhos. Oi, diga. Alguém me levantou a mão. Pode falar. Quem levantou a mão? Tem que abrir o microfone. O que eu vi alguém abrindo a mão. Mas se quiser escrever no chat, pode escrever. Não precisa falar no áudio, não. Fica à vontade. Que eu vi que alguém levantou a mão aqui. Mas fique à vontade. Se quiser falar, é só me interromper. Então, a gente fica com essa sensação que a gente vai passando por esses processos até a gente conseguir quebrar isso dentro da gente. A gente quebrou dentro da gente, se perdoou por aquele sentimento, passa para a próxima etapa, que é entender a situação, não reduzir a importância daquilo. É igual quando você é criança e alguém chega e fala assim, seu 4 olhos, no meu caso. Quando é criança, você está assim, começa a rir, apontar para você, todo você vai ficar injuriado. Mas com os anos, aquilo não vai fazer o menor sentido mais para você, porque é a mesma coisa. Quando nós conseguimos avançar, mesmo que não esqueçamos daquele sentimento, nós esqueçamos da situação, mas aquilo já não vai ter mais efeito, aquilo já não vai mais nos colocar em situações dolorosas, porque aquilo não vai doer mais. Aquilo já pode ter a cicatriz, mas não tem mais dor. Então é a forma como lidamos com isso. E hoje nós vemos uma dificuldade das pessoas, todas as gerações, das mais velhas, mais jovens, assim, de entender que aquela dor, às vezes ela vai ser útil para o seu crescimento, porque, na verdade, a gente tem que saber administrar essa dor para perdoar. Porque nós estamos vivendo hoje uma crise que as pessoas querem o combo de felicidade, sem ônus, só o combo pronto. As coisas têm que ser boas, você tem que ter uma vida boa, você tem que ter experiências incríveis, sempre exaltando os nossos sentidos, assim, e os prazeres terrenos. Esquecendo que, na verdade, para a gente realmente ter uma vida plena e fluida, nós vamos ter que lidar com perdas, com desavenças, com derrotas, com quedas. Aí nós vamos conseguir entender que aquela dor que nos foi causada por alguém, ela vai ser irrelevante em algum momento da vida. Fazendo uma coisa que não é comum. Não é que eu quero que seja comum, mas é mais conhecida das pessoas. Quando você tem uma relação amorosa, aí de repente há uma separação por N motivos, por uma questão às vezes violenta, por uma questão de desentendimento, uma questão de adultério, seja o que for.
Em algum momento aquilo, ou mesmo assim, só uma separação normal, em algum momento aquilo vai trazer uma dor. Depois dessa dor, vai haver um sentimento de entendimento da situação, que aquilo você vai absorvendo, você vai conseguindo absorver. Nesse intervalo, vai para a próxima etapa, até você compreender que aquilo não te incomoda mais e você consegue caminhar. O que nos prende, o que nos acorrenta, é a amargura. É alimentar essa dor o tempo todo. Quando se alimenta essa dor o tempo todo, a gente vai ficar impossível de perdoar. Porque a gente não vai nos permitir ir além, caminhar, encontrar novos horizontes, mudar a paisagem. Vou usar, Simone, obrigado pela expressão, viu? Vou usar isso para sempre agora. É isso, então nós vamos fazer isso. Nós vamos alterar o nosso quadro, nós vamos alterar o nosso cenário. Todos os dias, quando nos acordamos, assim, nós vemos o céu, às vezes, da mesma forma? Muito difícil. Porque a gente tem essas transições, essas variações. A gente pode ter, às vezes, uma beleza que seja semelhante, mas não vai ter igual. É a mesma coisa, nós vamos ter situações que são semelhantes, mas não são iguais, e a gente vai conseguir identificar cada etapa, cada momento dela. Um momento que é mais de dor, um momento que é mais de tranquilidade, de serenidade, e, enfim, até que chega esse pequeno momento da nossa vida que se chama felicidade, parodiando o filme, inclusive, A Procura de Felicidade, do Will Smith. Esse pequeno momento, depois de tanta luta, que se chama felicidade. E não é a felicidade material, não é a felicidade de coisa, é a felicidade dessa possibilidade, desse poder de perdoar, poder de não trazer para si qualquer dor que se transforme em algo insuperável, que seja uma corrente. Eu já vi há muitos anos, se eu encontrar, depois eu mando para vocês, assim, que havia uma charge que colocava, era até um livro espírita, uma charge que eu vi no jornalzinho espírita, não me lembro onde, mas essa figura me veio à mente agora, assim. Que tinha correntes por todos os lados da pessoa, com tipo uma capa, correntes, né? E estava escrito orgulho, corrente que estava assim, orgulho, vaidade, dor, e por aí vai. Essas coisas nos aprisionam. São essas coisas que nos deixam travados na vida, presos, sem qualquer perspectiva de andar, sem a possibilidade de perdoar, perdendo a chance de perdoar. Por isso que eu perguntei nesse item aqui, como é a forma que lidamos com a vida, como que nós encaramos ela, que vai influir no nosso perdão. Se vai ser um perdão vaidoso, que nós vamos impor às pessoas só para se sentir bem consigo mesmo, ou se vai ser uma coisa de coração para a gente tentar caminhar e tentar entender e até conviver com aquela situação no momento. Alguém já causou dor e alguém já teve dor. Alguém já causou dor para si e para o outro, e vice-versa, em algum momento. Quando a gente consegue entender a dor que nós causamos, também, agora eu vou trocar de lado, não é a pessoa que sentiu a dor, mas aquele que causou, que aquilo foi um equívoco, e você tenta aliviar ou melhorar, é um passo também, o reconhecimento disso, para o perdão acontecer. Por isso que nós temos que entender o que nos ofende, o que nós ainda temos dificuldade de absorver, o que nos torna mais sensíveis, vulneráveis? Qual que é a nossa vulnerabilidade? Qual que é nosso calcanhar de Aquiles? Aquele que fica lá, aquele que acerta naquele pontinho e aquilo incomoda. Fazendo a identificação disso, também é parte de um processo de auto-perdão e de possivelmente perdoar as pessoas. Porque se você sabe que aquilo incomoda uma pessoa, você às vezes não vai tentar tocar naquilo. Não vai buscar, não vai brigar, você vai tentar evitar, vai criar um limite daquilo, você vai criar um espaço, você vai criar assim aquela coisa que a pessoa suporta até aquilo no momento. Isso também é compreensão, é caridade. Mas se porventura esse limite for ultrapassado, você vai identificar que você ultrapassou aquele limite e vai tentar reparar de alguma forma. Pode não acontecer naquele momento, talvez a pessoa vai precisar absorver para dar abertura para isso. Mas identificando já se torna uma coisa importante para a gente fazer. Já se torna uma coisa
para a gente trabalhar na gente mesmo. Então, o perdão vai funcionar muito com saber aquilo que nos ofende, aquilo que nos incomoda, aquilo que nós precisamos. Às vezes tem pessoas que têm uma vontade gigantesca de fazer um monte de coisa, mas às vezes ela não consegue fazer tudo porque ela não tem tempo, ela não tem ajuda, não tem braço, e outra assim, ela fica frustrada e acha que o entorno dela não colabora. Talvez ela não está entendendo que justamente o entorno dela não consiga atender a sua demanda naquele momento. É uma dificuldade dos dois lados, mas assim, por vários motivos. Você vai melindrar por isso? Você vai brigar por isso? Você vai deixar de perdoar por isso? Não, nós vamos tentar encontrar uma forma que consiga organizar, que consiga dar vazão para isso. Isso pode ser feito das várias formas, não só nas nossas vidas diárias, além FEAG, além trabalhos na fraternidade, os de estudo, as reuniões, os trabalhos assistenciais, todos eles, assim, os trabalhos evangelizadores, todos eles vão ter perdão. Em algum momento alguém vai estar com a chave virada, e o negócio vai funcionar, vai ter uma colocação mal feita, que às vezes vai ser mal interpretada, então a gente vai ter que estar pronto para não ter o reflexo de rebater naquele momento. Aí quando o tempo passa, aquilo não vai mais fazer efeito. O que era ofensa se torna assim, deixa. O que o Rodrigo até disse, às vezes nós vamos perder a oportunidade de adentrar na vida de uma pessoa que tem um potencial enorme de contribuição para as nossas vidas, para a vida da fraternidade, para a vida de outras pessoas, porque nós simplesmente criamos barreiras para isso. Nós criamos barreiras para a integração, para a interação, para uma reconciliação, para uma conciliação. Não precisa nem ser a reconciliação, uma conciliação. A tal da primeira impressão que fica é a pior frase que existe na vida. Ela é a pior, de vários aspectos, porque você conseguir detalhar, destrinchar, interpretar, compreender uma pessoa por uma única impressão, por alguns momentos, é de uma falta de caridade, é de uma falta de compreensão. Nós temos que pensar nisso assim, todo santo e abençoado dia. Os exemplos que nos foram postos aqui são muito ricos, são muito importantes, são muito assim precisos, porque cada fala da Simone, da Zélia e do Rodrigo, quem mais quiser se pronunciar, são contextos do mesmo universo, só que feitos arranjados de várias formas, assim, ou seja, a reação de cada um varia nessa percepção, nessa compreensão. Esse perdão, ele precisa ser universalizado, porque independentemente do que for a ação que gere a dor, gera coisa, o perdão precisa haver. Os 70 vezes 70, 77 que o Cristo falou, está dentro disso, gente. Porque são N situações que podem acontecer de várias formas, e nós temos simplesmente que colocá-las e colocar o perdão em primeiro lugar, seja qual for o tipo de ação que nos gere algum malefício ou uma dor, ou vice-versa. Os 70, a multiplicação gigantesca que o Cristo falou, é por isso, porque as situações podem surgir de várias formas. Então, vamos entender aquilo que nos ofende para a gente expor para as pessoas, aquilo que pode ofender para a gente criar limites, para a gente não criar os melindres. Vamos repensar as nossas intervenções e as nossas interações no mundo dentro daquilo que nós estamos estudando. Se a gente vê que a doutrina quer que a gente reflita, evolua, vamos lá, vamos tentar de novo. Entendem? Por fim, minha gente, só para a gente deixar bonito, tem um recado aqui desse senhor aqui, cabelinho penteadinho de lado. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Nós chegamos neste plano ainda com muitas coisas para resolver, com muitas ações ainda que precisam ser
ajustadas, sentimentos que precisam ser ajustados, sensações, ações e por aí vai. Por isso que nós temos a erraticidade toda para consertar, mas não vamos perder muito tempo não, gente, porque a nossa transição planetária aqui está exigindo cada vez mais da gente, e uma delas é o perdão. Então, vamos pensar nisso, e vou agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo tempo de todos, agradeço a interação, foi muito bom, gostei demais, assim, e vou falar com o Rodrigo, ver se ele deixa eu voltar, né, porque o Rodrigo é meio turrão comigo, ele assim, não, você não vai não, porque você é meio preguiçoso, mas aí eu vou pedir para o Rodrigo para voltar de novo, viu, gente? Muito obrigado mais uma vez, boa noite e até a próxima.